É um prazer dar início a mais um episódio do nosso podcast Somos Amazônia. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui meu amigo Zé Carlos Carvalho, que tem um currículo enorme de serviços prestados ao Brasil, como presidente do Instituto Estadual de Florestas de Minas, o IRF, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, em várias ocasiões, e como ministro do Meio Ambiente, tendo feito muita coisa pelo Brasil. E, além de ter feito muita coisa pelo Brasil, ter acumulado um conhecimento que eu reputo como o maior conhecedor da gestão ambiental pública no Brasil. É um privilégio enorme estar com você, José. E é uma conversa informal, é um espaço para que a gente possa aprofundar no tema do licenciamento. Meu nome é Virgílio Viana, eu sou superintendente geral da FAI, da Fundação Amazônia Sustentável, e nesse momento eu faço um papel um pouco de entrevistador e provocador dessa conversa. Grande prazer, Virgílio, estar aqui com você na sede da FAS, a qual retorno sempre com muita satisfação. Um prazer testemunhar o seu trabalho, o esforço que você realiza como profissional, como cidadão, na defesa da Amazônia. Não apenas na defesa da Amazônia como uma área importante, mas, sobretudo, na defesa e implementação de políticas públicas que podem e devem contribuir para o desenvolvimento sustentável dessa imensa região brasileira. O podcast Somos Amazônia, poderia também ser chamado Somos Brasileiros, porque a Amazônia é, sem nenhuma dúvida, o maior patrimônio da nação brasileira. Ótimo, é um bom ponto de partida. E como maior patrimônio da nação brasileira, um dos desafios é cuidar bem desse patrimônio. E nós vivemos um momento muito crítico, porque não estamos cuidando bem. Então, as taxas de desmatamento estão aumentando, as taxas de incêndios florestais, a atividade do garimpo ilegal está aumentando, a grilagem de terras. É um contexto muito desfavorável, mas nós somos no campo da solucionologia, né? Então nós estamos aqui buscando soluções e você tem tido um papel muito importante no repensar o conceito do licenciamento ambiental brasileiro. Existe um grande debate nacional sobre isso. De um lado, alguns defendendo uma simplificação que se assemelha mais a uma abertura de porteira para deixar passar a boiada, no sentido de tornar os controles ambientais menos rígidos, e uma outra corrente, na qual nós subscrevemos, que é a da modernização do licenciamento, que dá uma ênfase maior à análise técnica de soluções para que tenhamos menos impacto ambiental e menos ênfase para a abordagem cartorial, né? A documentação toda que muitas vezes acaba desvirtuando o propósito do licenciamento. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como que você vê a agenda da modernização do licenciamento ambiental no Brasil e, em especial, na Amazônia? Virgílio, essa é uma agenda fundamental da atualidade brasileira. Nós sabemos que está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que estabelece a Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Brasil. Já foi votado na Câmara e, nesse momento, está para ser votado no Senado. Eu estou entre aqueles que não defendem o status quo do licenciamento como é hoje. Estou alinhado com o seu pensamento de que é fundamental promover a modernização do licenciamento ambiental, até porque, ao longo do tempo, desde a deliberação CONAMA 01886 até agora, 2016, nós fomos acumulando várias disfuncionalidades
que transformaram, infelizmente, o licenciamento ambiental no Brasil num grande cartão. É isso que está na agenda. Lamentavelmente, a pretexto de desburocratizar o licenciamento ambiental, o projeto de lei votado na Câmara, ele acabou promovendo um grande retrocesso. Então, se valeram na Câmara o pretexto de modernizar o licenciamento para promover grandes retrocessos na política ambiental brasileira, especialmente no licenciamento, que os brasileiros e brasileiras vêm acumulando há praticamente 40 anos. Então, esse é o contexto. Nós entendemos que o licenciamento tem que ser aprimorado, ele tem que ser modernizado. O licenciamento tem que ser um instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável do país. Eu estou entre aqueles comum do pensamento, que também sei que é o seu, que não basta ter uma política ambiental baseada exclusivamente nos comandos e controles do Estado. Nós precisamos de ter uma política ambiental que traga novos mecanismos para promover o uso sustentável. Proibir o uso predatório, fiscalizar o uso predatório dos recursos naturais é, por óbvio, importante e necessário, até pelo regime de Estado democrático de direito, o cumprimento da lei é essencial. Mas punir o uso predatório dos recursos naturais não basta. Nós precisamos de ter novos mecanismos para promover o uso sustentável. Nós temos que ter um segundo trilho para que o trem possa caminhar com equilíbrio, de tal forma que a sustentabilidade seja o foco fundamental da nossa política de meio ambiente. Quais que são, na sua visão, os principais desafios para essa mudança de cultura? Tem um aspecto legal, que é o projeto de lei que está no Senado, e você está assessorando a presidência do Senado nesse tema, foi convidado pelo presidente do Senado para essa função, mas na sua visão, conhece a máquina, ou as máquinas do licenciamento. Quais são os desafios para essa mudança de cultura que defendemos na modernização do licenciamento ambiental? Essa é uma grande questão, Carlos, porque, como nós mencionamos, a nossa política ambiental, desde 1981, por razões óbvias naquele momento, ela foi muito baseada nos mecanismos de comando e controle do Estado. Por óbvio, ela é uma política que privilegia a fiscalização e privilegia os mecanismos de controle. Então, essa orientação básica da nossa política original, ela contribuiu para promover uma cultura institucional muito reativa. Muito reativa. Então, por quê? Porque como a lei, toda a nossa concepção de política de meio ambiente foi para reagir contra a devastação, isso se transportou para o seio do governo, para o seio do Estado Nacional e produziu também uma cultura institucional reativa. Então, o momento é de mudança dessa cultura, no sentido de que você, sem prejuízo dos mecanismos de comando e controle, você tem que trabalhar em cooperação, em parceria com a sociedade civil e também em parceria com o setor produtivo, para que nós possamos, no âmbito do licenciamento, ao invés de ficar num processo cartorial em que transforma o técnico do governo burocrata e o técnico do empreendedor em despachante, nós possamos fazer com que eles possam ser realmente técnicos e se sentarem em torno da busca das melhores alternativas tecnológicas para o empreendimento, das melhores alternativas tecnológicas que sejam capazes de mitigar os danos ambientais daquela
rotatividade e as melhores alternativas locacionais. Porque muitas vezes o empreendimento pode ser impactante em razão de uma localização e reduzir o seu impacto em outra localização. Por isso é que eu defendo também, nesse contexto, a necessidade de incluir na política ambiental brasileira, aliás, estendo esse comentário para quase todas as políticas públicas brasileiras, a importância de incluir a dimensão territorial, que é uma das grandes falhas do planejamento estratégico do Brasil, e a Amazônia é o maior exemplo de como a ausência de uma dimensão territorial na formulação das políticas públicas serve para acabar promovendo o uso descoordenado e a expansão absolutamente descontrolada do território. Acho que essa ideia da cultura reativa que você fala é muito importante, porque criou-se dentro do licenciamento ambiental uma atitude de reagir no sentido de proibir aquele empreendimento, dificultar o empreendimento. Então, a cultura, vamos exigir mais um papel, mais um documento, mais isso, mais aquilo, mas não uma atitude proativa, seria o contraponto. Então, o que você defende e que é o comum é a ideia de termos um processo de licenciamento ambiental que possa ser proativo, instigando o empreendedor a encontrar soluções tecnológicas menos poluentes, menos degradadoras do meio ambiente. E então a gente saísse de um exercício de apresentação e conferência de documentos, às vezes são 30 documentos, 40 documentos, nada consta com a prefeitura, nada consta com o INSS, nada consta com a Receita, nada consta com a etc. Que eu chamo isso de nada consta com Deus, né? Como se a gente estivesse trazendo para o licenciamento ambiental todos os outros elementos da gestão pública. Então, aí fica o técnico do órgão ambiental conferindo se aqueles dezenas de documentos estão atualizados, estão em dia, o documento vence, né? O documento vai por 30 dias, a hora que a pessoa providencia o último documento, o primeiro já não está mais válido. Aí fica nessa coisa louca, buscando documentos, e com isso sobra menos energia para que o técnico exerça o seu papel de técnico. Então, se vai ser feito um prédio numa cidade, qualquer solução para esse prédio ter menos impacto. Ele vai captar água de chuva, ele vai tratar o esgoto, vai ter uma área verde, ele vai reciclar o lixo. Quer dizer, quais são as medidas que aquele prédio pode ter? Se é uma produção agropecuária, como é que aquela propriedade vai proteger as suas nascentes, como é que ela vai controlar a erosão do solo, enfim, temas que possam melhorar a qualidade ambiental e fazer aquilo que você coloca, que é o caminhar na direção do desenvolvimento sustentável. Então, o licenciamento ele tem que ser como se fosse quase um espaço de aconselhamento, de instigar o empreendedor a levantar a barra. Ele viesse com um projeto mais ou menos ruimzinho, e aí o técnico que está aqui licenciando fala assim, não, vamos levantar a barra, vamos fazer algo mais, porque nós conhecemos uma solução desenvolvida pela Universidade A, pela Universidade B, ou pela Organização da Sociedade Civil, que é pertinente para esse projeto. É mais ou menos por aí? Sim, eu acho que nesse contexto sobre o qual nós estamos conversando, o licenciamento, combinado com os outros instrumentos da política nacional do meio ambiente, porque aqui também nós temos um ponto que eu gostaria de registrar, os 5 grandes instrumentos importantes da política nacional do meio ambiente de 1981, quer dizer, há mais de 40 anos, o único que foi universalizado, ainda de maneira precária nos estados, é o licenciamento ambiental. E outros como monitoramento de qualidade, zoneamento, e avaliação ambiental estratégica, eles não foram colocados em prática. Então, recaiu exclusivamente
exclusivamente sobre o licenciamento, né, todas as possibilidades de promover uma política de meio ambiente com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, essa é uma questão que realmente merece ser considerada. A gente espera que o Senado consiga definir isso com clareza. O licenciamento ambiental brasileiro também tem, quando eu falei que nós estamos acumulando disfuncionalidades, 40 anos depois, ele precisa de ser aprimorado um ponto que eu considero fundamental, porque ainda hoje nós fazemos o licenciamento ambiental como fonte corretora, que era o modelo herdado dos Estados Unidos há 40 anos atrás. Hoje, nem os Estados Unidos praticam mais esse modelo. Qual o problema desse modelo de licenciamento por fonte? No licenciamento por fonte, você não cria as condições de fazer a avaliação dos impactos sinérgicos e cumulativos dos empreendimentos num determinado espaço territorial. Eu defendo que seja usado como espaço territorial a bacia hidrográfica ou a subbacia ou a microbacia hidrográfica na qual o empreendimento esteja localizado. Então, se você, numa determinada bacia hidrográfica, vamos pegar na Amazônia um exemplo do Tapajós, onde é prevista construir uma série de usinas. No nosso modelo atual, você vai licenciar usina por usina, sem ter chance de fazer a avaliação dos impactos sinérgicos e cumulativos. Então, é preciso dotar o licenciamento também, o sistema de licenciamento de inteligência, para ele fugir dessa característica cartorial que ele tem hoje. Então, o que você espera com uma avaliação ambiental estratégica, ou com um processo de avaliação de impacto ambiental intermediário entre a iniciativa de fazer o empreendimento e o licenciamento, que é a possibilidade de um estudo ex ante dos impactos, de tal maneira que o empreendedor possa conhecer, inclusive, qual o custo ambiental do empreendimento dele, porque isso hoje não é determinado. Você vai fazer um grande empreendimento, principalmente quando promovido pelo setor público, e vamos pegar uma grande usina hidrelétrica, para ficar um exemplo do setor elétrico, você faz um rigoroso exame de avaliação de viabilidade técnica, de viabilidade econômica, de viabilidade financeira, inviabilidade financeira, um exercício exaustivo da tarifação, da tarifa que vai ser cobrada para que aquele empreendimento tenha rentabilidade adequada, e nesse momento a dimensão ambiental é a grande esquecida. Então, eu insisto na necessidade de uma avaliação do impacto ambiental ex-ante, que pode se iniciar no momento de definir o projeto, porque aqui você já terá as ideias preliminares dos impactos, inclusive no território, nas comunidades, para que possa interagir com as comunidades, já nesse momento, do que isso poderá acarretar, seja em termos ambientais, seja em termos socioeconômicos, né? E seguindo uma linha de raciocínio e, evidentemente, chegar no licenciamento ambiental com isso já relativamente equacionado. Como isso não ocorre, todas as demandas que vão ficando represadas sobre a dimensão ambiental do empreendimento, elas desabam no balcão do licenciamento. Daí o licenciamento ambiental brasileiro hoje ser uma usina de crise. Ótimo raciocínio, porque você conseguiu colocar o problema do licenciamento diante de um contexto maior de fragilidade das políticas de gestão ambiental. Como os outros instrumentos são mais frágeis, como é o caso do zoneamento, como é o caso do monitoramento ambiental, recai sobre
o licenciamento aquilo que os outros componentes deixam de fazer. Então, é o balcão do licenciamento, é o desaguar de tudo isso. E você faz um outro ponto conceitual importante, que é sobre esse modelo baseado na fonte poluidora. Cada empreendimento isoladamente recebe a sua avaliação de impacto e não um somatório dos empreendimentos. Então, um determinado empreendimento pode não poluir, mas esse somado ao outro, e é o terceiro, etc., o conjunto da obra pode ser diferente do que a soma dos projetos individualmente, que existem sinergias. E você defende a escala de bacia geográfica, de microbacia, como sendo uma escala de planejamento. E eu concordo com todo o seu raciocínio. Acredito que essa visão de que nós temos que promover o desenvolvimento sustentável de territórios e aí dentro disso já prevê que determinada parte desse território tem uma vocação para atividade A e B, quer dizer, ou seja, já está entre aspas pré-licenciada. O locação já está previsto que naquela parte da bacia hidrográfica vai ocorrer esse tipo de atividade, que vai ter mais impacto, porque vai ter, a gente não pode ser hipócrita e dizer assim, não somos contra a produção de mineração, mas a gente usa um polo que é feito de mineração. Então, vai ter mineração em algum lugar. Mas aonde vai ser feito? Como vai ser feito? Como é que eu acho que isso é algo que, digamos assim, é um plano de fundo mais amplo, de um olhar mais sistêmico do licenciamento ambiental no Brasil. E acho que é muito, muito bom. Eu só acrescentaria que nesse estudo ex ante que você menciona, e que se aplica muito bem ao tema das hidrelétricas, por exemplo, da bacia do Tapajós, é um ótimo exemplo, porque a gente já tem uma série de usinas e outras tantas em planejamento. Eu acredito que isso deveria ser feito pela EPE, e que deveria ela fazer os estudos, inclusive, de impacto ambiental, já entregar para o licenciador, para o empreendedor, o empreendimento licenciado, porque com isso ela conseguiria reduzir os custos do próprio empreendimento, que às vezes fica patinando anos e anos e anos e anos, num processo que o empreendedor quer correr com o tempo, porque ele está gastando dinheiro, e o órgão ambiental quer ganhar tempo. E aí fica uma queda de braço e que desgasta o setor. Eu queria, desgasta o processo das instituições. Eu queria aprofundar um pouco nessa ideia do desgaste da imagem do licenciamento ambiental. Essa ideia que muitos acabam de problema, que a gente tem um estudo que acaba atrapalhando o desenvolvimento econômico. Essa narrativa tem crescido, talvez em função dessa disfuncionalidade que falamos. Como que você vê essa questão da imagem do licenciamento ambiental no Brasil? Olha, Virgílio, o fato da gente acabar caminhando para um licenciamento cartorial, é assim que eu penso, ele acabou criando uma imagem negativa. Então, tornou-se recorrente no Brasil hoje, no setor produtivo, de colocar o meio ambiente como um empecilho do desenvolvimento. Porque é muito comum você ouvir que o meio ambiente atrapalha, o meio ambiente está atrapalhando. É óbvio que tem alguma coisa muito errada, porque o meio ambiente não atrapalha nunca. Primeira premissa que eu quero colocar para esses que gostam de fazer esse discurso é que o meio ambiente não atrapalha nunca. Agora, se quiser discutir que alguns instrumentos da política ambiental estão atrapalhando, aí é a discussão correta. Aí é a maneira correta de encaminhar o debate no seio da sociedade. E eu estou do lado daqueles que acham que o licenciamento ambiental pode ser modernizado, pode melhorar em benefício do meio ambiente, sem prejudicar o setor produtivo, ao contrário, criando um ambiente mais favorável para a economia, desde que a economia
economia esteja claramente concebida para promover o desenvolvimento sustentável do país. Porque também não posso aceitar que as pessoas queiram facilidades na área do meio ambiente para manter o velho modelo de uso predatório dos recursos naturais. E aí eu tenho uma posição muito clara. Se o meio ambiente, como falo, está atrapalhando o desenvolvimento predatório, ele está cumprindo o seu papel. Agora, nós não podemos permitir que os instrumentos de uma política ambiental moderna possam criar dificuldades para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento que seja baseado na bioeconomia, na economia verde. Então, é disso que nós estamos falando. E aproveito esse momento para adicionar uma reflexão, já que nós falamos muito e temos uma visão comum sobre a necessidade de promover o desenvolvimento brasileiro com base na sustentabilidade, eu acho também que quando se fala em ter uma nova lei de licenciamento, na verdade, eu penso que era para ser um exemplo, nós precisávamos de uma nova lei de gestão ambiental. Nós estamos fazendo uma lei para modificar apenas um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. Nós estamos perdendo já essa oportunidade de fazer uma lei que atualizasse a 6938 com todos os seus instrumentos para que realmente o desenvolvimento sustentável do país pudesse ganhar uma atualização de alto nível. E, nesse momento, deixando claro, que é o registro também que eu gostaria de fazer nesse podcast, que a sustentabilidade está muito mais nas fronteiras da economia do que nas fronteiras da política de meio ambiente. Então, nós temos que fazer um casamento eco-eco. Nós não podemos esquecer que o eco de ecologia e o eco de economia têm a mesma raiz grega. Então, nós criamos dilemas, nós criamos exclusões que inexistem do ponto de vista da concepção mais original adotada em relação a esses temas. Então, ao mesmo tempo que nós temos que atualizar a nossa política de meio ambiente, nós temos que fazer, eu acho que aqueles que lidam com o meio ambiente, você com a sua liderança, eu com o trabalho que eu realizo, eu acho que a gente vai caminhando no final do nosso podcast com uma possível conclusão, que é a necessidade de modernizar o licenciamento, mas que isso não é o suficiente. É necessário aprimorar a gestão ambiental como um todo, com os diversos outros instrumentos, e ir além da agenda ambiental, no seu senso estrito, para alcançar a economia. Nós precisamos ter políticas econômicas que sejam coerentes com o desenvolvimento sustentável, com o enfrentamento das mudanças climáticas, e talvez a gente possa também adicionar uma camada social. Nós precisamos também de políticas sociais que consigam reduzir as desigualdades, eliminar a pobreza extrema, e isso tem a ver com as políticas de educação. Tem a outra dimensão também dentro disso que eu costumo chamar de enfoque sistêmico, que é a dimensão da ciência e tecnologia e da inovação, para que a gente tenha soluções tecnológicas para ter menos impacto. Então, a gente está assistindo aí a revolução que está sendo causada pela energia solar. Impressionante, a gente pensava 20 anos atrás, imaginar que a energia solar ia estar com um custo de geração mais barato do que hidrelétricas, e hoje já está competitivo. Mas queria te agradecer e antes de concluir mesmo, eu queria aproveitar esse momento para pedir uma reflexão sua sobre o papel da FAES, o trabalho da FAES. Você já nos visitou algumas vezes, conheceu um pouquinho hoje aqui os pescadores lá do município de Juruá, na região dos Solimões, na Index, que não vira lá, ao veremos Vila Cruz aqui, e você conhece um pouco do nosso trabalho. Qual que é
a sua visão sobre a relevância de instituições como a FAS para a Amazônia e para o Brasil? Olha, conhecendo a FAS como eu conheço, tendo a oportunidade de acompanhar desde o início, quando você, com a sua liderança, tomou a iniciativa de criar uma entidade desse porte, eu acho que é uma fundação que cumpre um trabalho extremamente importante na Amazônia. Eu diria mesmo que cumpre um trabalho referencial, porque é uma fundação que está voltada para a ação. Esse é o registro que eu faço da FAS, e que me agrada muito, porque quando você vai olhar o debate ambiental brasileiro, quando você vai ver as pesquisas, a gente nota que tivemos um grande avanço. A sociedade saiu da indiferença para a preocupação. Então, muita gente que era indiferente à questão ambiental há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, hoje está preocupada com o meio ambiente. Mas há um passo fundamental a ser dado. Nós precisamos sair da preocupação para ir para a ação. A ação, tanto do ponto de vista individual, a ação no seio da sociedade e a ação concreta, promovendo iniciativas, planos, programas, projetos, atividades que ajudem a mudar o meio ambiente a partir de medidas de nível local, como a FAS vem fazendo muito bem em várias regiões. Muito bom, e isso me faz pensar na necessidade de nós fomentarmos um debate sobre qual é o papel das organizações da sociedade civil no futuro no Brasil. Mas eu queria com isso concluir o nosso podcast, que foi extremamente rico. Muitíssimo obrigado a Zé Carlos Carvalho, que nos abrilhantou aqui com as suas profundas reflexões colocadas de uma forma muito simples e sintética, como só as pessoas muito inteligentes conseguem fazer. É mais difícil falar de forma simples do que falar de forma complicada. Queria então te agradecer e te parabenizar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui do nosso podcast. E desejo muito sucesso para a FAS, que você continue trilhando esse caminho e contribuindo cada vez mais com soluções de sustentabilidade para a Amazônia e para o Brasil. Acho que a questão ambiental é muito importante. Ela extrapola as fronteiras do Estado para situar-se no seio da sociedade, na esfera da cidadania. E para isso, como você mencionou, as organizações do terceiro setor são fundamentais, porque a verdadeira mudança só virá com a mobilização e o engajamento da cidadania.